tinho? De novo? Esse cara tá começando sério. Eu digo assim, essa técnica aí de cortar na navalha, o que é que diferencia ela da tesoura? Por que você gosta de utilizar ela? Conta aí. O host do podcast, eu que faço as perguntas agora que eu tô sendo... Rapaz, esse homem mudou minha vida aqui, viu? Que é isso? Eu cuidei muito da minha imagem, porém, eu sempre fui meio relaxado no que se diz respeito ao cabelo. Você lembra que... E hoje, o papo é com ele, Gabriel. Ei, como é que você tá, meu parceiro? Ó, até que vi, fui convidado. Tive a honra de comparecer aqui no Corte e Conversas, é isso? É isso. Então me conta qual episódio? Cara, nós estamos no 5º episódio. Quinto? Olha aí, eu sou o quinto então. Diferença entre que a gente começou. Diretamente de uma trajetória marcada por desafios, escolhas e propósito, Gabriel Veiga, ainda na adolescência, iniciou nos concursos de modelo Team e conquistou títulos como Garoto Top Model, Mr. Paulista, Mr. Pernambucano e Eco Team Brasil. Aos 17 anos, começou a educação física. Aos 18, entrou no CPOR no Recife, um sonho que não seguiu como esperado. Mas foi ali que começou a virada. Durante a pandemia, encontrou no digital um novo caminho. Cresceu, ganhou visibilidade e recebeu o convite para o reality Brincando com Fogo, da Netflix. Portas se abriram, mas o verdadeiro chamado sempre foi mais forte. Hoje, em São Paulo, Gabriel atua como personal trainer na Bodytech Faria Lima e na Biorritmo Paulista, com uma missão clara: transformar vidas através da saúde e performance e qualidade de vida. Então bora lá, começar com a primeira pergunta. Vamos, manda a primeira. Quem é o Gabriel Veiga antes do corpo? Antes do corpo, cara, Gabriel Veiga sempre foi um menino... Gostei muito do esporte desde cedo, né? Só que eu tinha uma certa insegurança, porque desde criança eu sempre... Por incrível que pareça, hoje o que mais me diferencia era o que mais me aprisionava na minha cabeça antigamente. Porque eu era muito gordinho, sabe? Inseguro, retraído. E literalmente o esporte, a atividade física, a qualidade de vida, assim, mudou minha vida. Então o Gabriel antes do corpo era realmente um menino inseguro. Acho que essa é a palavra, inseguro. A atividade física me trouxe mais, sei lá, formou meu caráter, sabe? Acho que é isso. Assim como você estuda um pouco mais e você sabe, tá mais embasado naquele assunto, eu acho que a coragem do homem é isso também, né? Você se cuidar, você se ver, sua imagem, até o próprio corte de cabelo, você se sente mais bonito, mais elegante, mais, sabe? Mais convicto consigo mesmo. Que você propaga. Passa uma autoridade, né? Um ar de confiança. É você isso. consegue olhar no olho da pessoa e conversar, sem ter aquela trava, tipo, pô, não sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Às vezes só a sua imagem já fala por si só, você acaba facilitando o acesso às pessoas. Exato. É o primeiro contato, né? Isso é um pouco clichê, mas da mesma forma que a primeira impressão é que fica, o primeiro... É literalmente isso. O primeiro contato visual que a pessoa vai ter com você vai saber se você é uma pessoa relaxada, uma pessoa que se dedica, se alimenta bem ou não, se cuida. Isso tudo é visual, muito visual. O que foi muito interessante, eu sempre fui um cara que sempre cuidei muito da minha imagem, porém eu sempre fui meio relaxado no que se diz respeito ao cabelo. Você lembra que a gente começou, eu usava degradê, era algo mais feijão com arroz, sem medo de errar. Vou chegar nessa pergunta. Vai chegar, eu já adiantei. Então eu cuidava muito bem do meu corpo, mas esse lado meu capilar, posso dizer assim, esse meu lado para cuidar do cabelo em si, eu não cuidava. E eu me considero um cara muito vaidoso, mas disso eu deixava para lá. E o seu corpo, já foi alguma armadura para você esconder suas inseguranças? Hoje, depois que você Já. viu o corpo? Já. Acho que puxando o gancho já, porque inicialmente, realmente essa armadura fez com que eu pudesse me portar melhor, falar melhor, ter mais convicção do que é o Gabriel hoje em dia. Porque hoje em dia eu trabalho com atividade física, propago isso e é o meu cartão de visita, literalmente. Não tem como. Eu bato muito nessa tecla, que se eu forneço qualidade de vida, eu não posso estar com o corpo relaxado, eu não posso estar, como é que eu posso dizer, acima do peso. Eu tenho que cuidar da minha imagem de fato, porque ele é o meu estabelecimento. Eu não tenho um estabelecimento próprio para receber o cliente, mas eu sou meu próprio estabelecimento. O cliente vai ter contato visual comigo, vai ver quem eu sou, vai ver se meu método aplica ou não na realidade dele, que realmente a gente se almeja em outras pessoas, né? Sim. Tem referências, né? Assim como eu cheguei aqui, eu falei, pô, como é que você cuida do seu cabelo? Você deixou ele... Era menor também o seu, né? Você deixou ele maior. Deixei ele maior. Começou... E eu passei a, obviamente, dar mais credibilidade a você, porque eu vi que o que você falava fazia sentido, porque antes era... É como eu te falei, feijão com ovo, era degradê, dava progressivo em cima, meu cabelo ficava feio, né?
E eu pensava que estava arrasando ali por ser mais cômodo para mim. Mas hoje em dia, que arrumando é outra coisa. Faz sentido. E mesmo, até falando a parte do seu cabelo, você convivia já com pessoas que cuidavam da imagem, Sim. Né, cuidavam até do próprio cabelo, porém ainda não tinha a visão do que o seu cabelo poderia te dar, te Sim. proporcionar, né? Sim. E ali foi meio que me estrava no próprio treino do Marra. Eu olhei, eu falei assim até com a minha esposa, eu falei assim, pô, acho que faz sentido eu chamar o Gabriel, né? O cara tem uma presença, mas o cabelo dele parece que não conversa com o resto do corpo dele. Ficar desconecta, né? Fica desconecta, acho que a imagem não tava Sim. conciliando, né? Eu falei assim, vamos ver se ele topa a ideia, né? Então aí há quanto tempo já? Um ano? Mais? Não, 2 anos. Foi em 2024, 24. 2024. Rapaz, esse homem mudou minha vida aqui, que é isso. E até eu olhando no espelho, eu via muito que a minha cabeça, ela é menor comparada ao corpo. Então quando eu colocava um degradê, eu ficava com a cabeça mais evidente que era menor e deixava o corpo mais aparente. E agora não, tá por igual, tá um negócio bonito, alinhado. Tá mais harmônico. Né? É. E falando de estética, né? Ela já te abriu portas e algumas vezes ela já te aprisionou, tipo, te limitou a ter acesso a algumas coisas pela sua aparência, às vezes por pessoas não deixarem você se aproximar delas, com vergonha do próprio corpo, para não ficar em comparação com você. Cara, essa pergunta é interessante, sabe por quê? Os dois mundos eu já vivi. Um lado de você estar com receio ou vergonha de estar com certas pessoas, de estar em certos ambientes, ou até uma praia, por exemplo, sem camisa, sabe? Isso daí me deixou mais retraído. Assim como quando eu comecei a me portar de outra forma, comecei a cuidar mais de mim, até treinando mais, me achando mais bonito comigo mesmo, sabe? Eu senti que eu fiquei muito melhor depois que eu comecei a praticar mais esporte, praticar mais atividade. E aí, sempre estava inserido nesse mundo de Mister. Comecei com 17 anos, participei do Mister Pernambuco, Mister Paulista, que é o da cidade, participei do Mister Eco Team Brasil, também cheguei a ganhar. Então, nessa minha fase, eu já estava mais aceito, digamos assim, com o meu corpo. E isso aí realmente abre portas para tudo. Vários trabalhos, você que já fica aqui, muita gente também que é o meu modelo, eu acho que vai ver esse corte aqui, que a gente é colocado em prática a todo momento. Você vai para um casting, 20 modelos para uma vaga, para fazer o trabalho. Então você vai com aquele receio, mas você vai também confiante, você sabe que você está se cuidando, que você está bem consigo mesmo. E ali é uma oportunidade para você ou não. Então essa segurança tem, mas se você está convicto do que você está consigo mesmo, você fica... um mundo de muita resiliência e paciência, né? E sempre está trabalhando em você para poder continuar abrindo as portas e se a oportunidade aparece, você está preparado para você conseguir ter um trabalho ali, né? Sim. Eu, como trabalhava mais como modelo, eu batia isso muito na minha cabeça, porque você literalmente vai para casting, é aceito ou não e volta para casa. Eu hoje em dia trabalho como também personal trainer, trabalho mais como influenciador do que como modelo, mas nessa fase, quem é modelo aí vai se identificar com isso. Você é muito cobrado a todo momento para estar bem, sabe? É que você é manequim, né? É isso. Nada mais que isso. É isso. Tem que ser movimento. Tá, você falou, resumiu tudo. É isso aí. Você acaba tendo uma responsabilidade por ter que cuidar sempre do seu corpo e não poder deixar essa régua baixar mais. Né? Você chegou no limite, cabelo, pele, tudo, sim. A partir do momento que você abaixa a sua régua, você muda a qualidade do seu corpo para pior, você fecha as portas para você automaticamente. Em que momento você percebeu que precisava alinhar seu cabelo e sua imagem com aquilo que você queria comunicar ao mundo? Cara, isso aí eu posso dizer que foi você mesmo que abriu meus olhos, mudou minha vida nesse sentido, porque... Ah, ele? Abriu os olhos assim? Não, abriu... Bota aquela tela preta aqui. Mas você que me deu esse olhar nesse sentido de que não é só corpo bonito, você tem que ter também um cabelo que condiz com o que você quer passar. E cabelo mostra muito isso também, né? Em posicionamento, em como você quer mostrar para o seu cliente.
Assim como você lida com pessoas a todo momento, eu também lido com pessoas a todo momento. E eu senti que mudou muito mesmo, porque como eu falei, eu estava preso naquela gaiola do feijão com arroz, progressivo por mais comodidade, porque não precisava fazer nada, só que ficar aquele aspecto do cabelo liso, não natural, não tinha esse volume, não tinha esse caimento. Então realmente mudou minha vida isso aí. Para você mesmo que está me assistindo, que é profissional, converse com o seu cliente e dê a sua ideia para o cliente. Não espere sempre que ele decida por você o que vai ser feito no cabelo dele, porque ele não consegue enxergar isso. O profissional que tem que dar essa direção, que tem que dar essa luz para ele, mostrar como que vai ser o caminho, né? E direcionar ele para um caminho que realmente condiz com aquilo que ele está vivendo no momento. Porque eu acredito que muitas vezes a pessoa, não é que o problema não está no degradê. Né? Sim. Isso é uma coisa que eu tenho um próprio cliente, assim, que o próprio Jonas, que é um cara que o cabelo longo para ele não passa não conversa, né, não conversa muito com o dia a dia dele. É um cara que é esportista, que demanda muito da lavagem do cabelo, ele precisa ter esse cabelo mais curto para ele poder se sentir mais confortável. Então, cada pessoa tem um biotipo diferente, vai ter um cabelo que converse melhor com ela. Então, acho que o profissional tem que dar essa visão. Até formato do rosto, né? Isso. Tem que harmonizar. Né? Você dá um corte, você dá uma personalidade para a pessoa, porque cabelo é personalidade. É isso. E a progressiva era um problema que o Gabriel tinha, que tirava toda a personalidade do cabelo dele. Né? Eu até falei para ele assim, a gente tem que sair da progressiva, que demorou alguns meses para poder conseguir tirar ela toda. Sim. E aí depois a gente passou por um botox, que o cabelo dele é mais cacheado, né? Então, mais volumoso, né? E muito volumoso. E a gente precisava deixar esse cabelo um pouco mais solto e que conversasse com a imagem dele. E o botox serviu como não digo como um alicerce, mas com um escape, né? Para deixar o cabelo mais bonito, né? Mais brilhoso, não teve volume, mas deu movimento pro cabelo, deu personalidade. Verdade. Né? Nem sempre o cabelo natural nosso vai conversar com aquele momento que a gente está. Não quer dizer que ele não serve para você, sim, mas sim o momento que a gente está no nosso dia, no profissional, no pessoal. Então tem que ter uma conversa bem dinâmica com o cliente, tem que deixar ele bem à vontade e explicar com fotos, direcionar ele, mostrar projetos que você já fez, enfim. Mas conversem com o cliente de vocês, porque isso é muito importante e vai mudar muito, né? Principalmente para o profissional, que vai te passar uma autoridade muito maior, né? E você vai conseguir valorizar o seu serviço. Sim. Né? E assim, automaticamente, você vai fidelizar o seu cliente. Até que nesse processo inicial aí, quase que a gente desistiu, eu desisti na verdade, né? Porque ele falava, não para com isso, não precisa. E eu fiz, Saulo, não tô aguentando. E aí depois ele, calma, dá tempo ao tempo, vai. E aí literalmente como encaixou essa parte de cima com essa de baixo. Isso daqui hoje é o que eu mais gosto do meu cabelo. E antes era o que não tinha. Parecia uma cuia, sabe? Eu penteava pro lado aqui, essa parte aqui era baixa, então ficava aqui no degradê. E aqui liso e grande, enorme. Só uma tampa em cima e pronto. Cara, era mesmo. Não, mas é isso, e não desista, porque se você sabe o que você está fazendo, o cliente muitas das vezes ele vai falar assim, pô, não tô aguentando. Dá direção, dá confiança para ele, porque às vezes é só a insegurança dele com o próprio espelho. Né? Então você tem que direcionar ele, tem que ajudar ele a arrumar o cabelo em casa também, porque como o Gabriel também não tinha o hábito do cabelo maior, ele teve dificuldade para arrumar o cabelo, até ele pegar o hábito dele, ele ver como que ele gostava dentro de casa. A gente tem que direcionar isso também no salão. Sim. Né? Tem que deixar algo mais clean, o cliente ficar mais fácil de ele entender o que você está fazendo. Os próprios produtos, né, que você me indicou. Sim, também. Tudo é um contexto geral ali. Você tem que colocar produto, tem que ter secador, dependendo do tipo de cabelo da pessoa, ela vai ter que ter essa manutenção em casa. Esse cuidado. Não adianta a gente fazer um penteado no salão que em caso o cara não consiga replicar ele. Então o corte também tem que ser pensado nisso. Né? Na praticidade que ele vai ter em arrumar o cabelo dentro da necessidade dele dentro de casa. Do dia a dia, né? O dia a dia dele que manda. Às vezes a pessoa não tem tempo. Então o que ele faz para ser algo prático? Se ele não consegue secar o cabelo, ele deixar o cabelo secar natural, vai ficar bonito? Então você tem que fazer um corte que chegue nesse ponto. Que é a minha realidade, eu saio de casa às 5h30 da manhã, então é algo tem que ser prático. Rapidão. Então, mas o cabelo seca, ele continua bonito. É isso. Então tem que ser algo conversado, né, bem alinhado com o cliente, isso precisa ser bem explicado e bem fácil de entender. Né? Às vezes o que a gente entende não é o que o cliente está entendendo, porque o que a gente está passando é o que a gente já sabe. Então é muito mais fácil para a gente entender. Agora a pessoa que está escutando,
tá uma mão na cabeça dela. Ela fala assim, mas o que eu faço agora? Dá aquele frio na barriga, ela fala assim, tá, será que eu vou conseguir manter isso? Então é algo que precisa ser realmente bem dinâmico e bem fácil de explicar. Isso aí entra no meu mundo também. Isso aí seria a zona de conforto dela, né? Sim. Tipo assim, quem está na sua zona de conforto não busca uma melhora e não vai ter um resultado que almeja. Mas ela sabe que precisa mudar. É isso, esse é o lance, sabe que precisa mudar. É você cutucar a dor dela ali, assim, sem machucar o ego dela, mas mostrar pra ela assim, ó, você tem essa dor aqui, ó, e eu tenho a solução pra ela e você precisa disso daqui pra poder chegar onde você quer. Sim. Ponto. É simples. Tem zona de conforto, serve pra nada. Joga fora isso aí. E agora minha pergunta pra você, quero ver uma pergunta pra você. Pra quem almeja ter um cabelo assim mais old money, quanto tempo leva mais ou menos pra dar esse processo de sair do degradê e manter esse visual mais caído, mais encaixado, mais... Os cabelinhos pra trás, que tem apoio? Cara, assim, depende muito do processo que ela está no cabelo, né? Se ela tá com o cabelo muito curto, ou se ela já tá com o cabelo um pouco maior. Então, cada cabelo demanda, porque tem cabelo que nasce muito rápido, cresce muito rápido, na verdade. No meu, você vê que... E tem cabelo que demora para crescer. Né? E eu, por experiência própria, já testei meu cabelo de vários tamanhos, para saber como que eu lido com o meu cabelo maior, como que eu lido com ele tamanho médio e ele curto. E o meu cabelo demora muito para crescer, assim, para chegar a um tamanho, o que está no seu aqui hoje, o meu cabelo demora quase um ano. Nossa. Entendeu? Se tiver um cabelo muito baixo. Então a pessoa vai me dizer como que o cabelo dela cresce e eu vou conseguir direcionar ela para onde ela precisa ir e quanto tempo isso vai demorar para ela chegar no resultado. Só que nesse meio do caminho eu preciso deixar ela se sentindo confortável com o cabelo para não desistir, né, no meio do caminho. Porque muitas das vezes a gente corta o cabelo e aí ele começa a crescer, às vezes fica aquele bozo, né, o cabelo que... Passa por esse processo também, né, que fica tá mais cheio. Então, nesse meio do processo, a gente tem que dar também alguns toques, não que seja até o final do processo, mas naquele momento. Você precisa passar uma química, fala pro seu cliente, fala assim, ó, vamos passar uma química, vai ficar mais fácil para você arrumar e você não vai se incomodar tanto com ele crescendo. E vai chegar um momento que o cabelo, depois de um certo ponto, você não percebe tanto que ele está crescendo. Demora um pouquinho mais para você perceber, é diferente do cabelo curto. Se cresceu 1 ou 2 semanas, você já fala assim, pô, preciso cortar. Então, o cabelo maior, ele te gera um pouco menos de manutenção. Sim. E visualmente, vai te incomodar menos com o tempo se o corte estiver bem alinhado. Verdade. Né? Ele vai crescer um pouco mais encaixado, então ele demora um pouco mais para cortar. Então, eu tenho clientes que demoram 2, 3 meses para cortar o cabelo, porque não precisa. Ele vai crescendo bonito e ele vai ficando. Então, isso é uma coisa pessoal. Né? Cada caso é um caso. Então eu não posso falar o que foi feito para você vai servir para outra pessoa. Né? O que foi feito para você foi para o seu cabelo, para o seu biotipo, a velocidade do seu cabelo cresce, então é tudo para você. A outra pessoa, eu tenho que ver como que funciona o cabelo dela, entender como que é a rotina dela, o dia a dia dela, para eu poder saber e direcionar ela para aquilo que ela precisa. Né? O curso foi muito grande inicialmente e você não consegue suportar. Então vai gradativamente evoluindo, vai gradativamente se adaptando à sua realidade, que isso aí vai ser algo natural que você faz parte da sua rotina. Eu acho que o mais difícil para quem vai começar a treinar é criar o hábito de ir treinar. E saber o seu hábito. Não é nem treinar, é você conseguir sair da sua casa e ir até o local onde você vai treinar. Porque muitas das vezes a pessoa arruma qualquer desculpa para poder não ir. Sim. Ah, choveu, puta, não vou. Ah, puta, não Tô comi. meio indisposto, não vou. Ah, minha cabeça tá doendo, não vou. Aí, tipo, vira um hábito você falar que não vai. Entendeu? Acho que são gatilhos que você mesmo coloca em você. Sim. Você cria hábitos em você que não te favorece. E eu acho que a dificuldade acaba ficando maior nesses momentos, assim. Eu acho que são pequenos desafios para poder mudar o hábito, né? Eu acho que dia a dia e viver cada dia naquele dia, no presente. É tipo assim, eu vou planejar amanhã de manhã, eu vou levantar tal hora. Pô, coloco o despertador. Não precisa ser tão agressivo, né? Tipo assim, eu vou acordar 4 horas da manhã. Você não vai acordar 4 horas da manhã, pra que você vai querer acordar 4 horas da manhã? Sim. Não quer dizer que quem acorda 4 horas da manhã tem mais resultado do que quem acorda às 7. Isso depende da sua produtividade, do tempo que você está acordado. Mas facilita, pô, eu consigo acordar às 7 horas? 7 horas eu vou pra academia. Levanto, faço minha necessidade, lavo o rosto, escovo os dentes e vai, não pensa, não fica pensando, será que eu vou? Não, só pega e vai no automático, você não tem que trabalhar? Sim. Você não tem escolha, tipo, eu não vou ir hoje. Você precisa. Então a gente entender que a gente tem que fazer aquilo que a gente precisa, não aquilo que a gente gosta. É isso. No primeiro momento.
É que diferencia homem de menino. É gostar de fazer aquilo que você precisa, mesmo que você não goste. É isso. Aprender a gostar daquilo ali. E automaticamente depois você vai gostar, porque você vai começar a ter o hábito, então vai ficar mais fácil, né, de fazer. Eu acho que até pra gente que trabalha com cabelo tem essa questão. Às vezes muitos profissionais têm medo de certos tipos de cabelo. Uhum. Só que, cara, você vai fazer o que? Você vai recusar cliente? Tem que aprender, se adaptar à realidade e se tornar também... Só a prática vai te levar, não digo a perfeição, mas vai te melhorar. Sim. Né? Só praticando. Então a prática de você levantar aí, né, isso eu aprendi até no mar mesmo. Eu ia treinar no horário das 6 horas da manhã. Uhum. Cara, eu tinha que acordar 4, porque minha esposa, eu tinha que usar o banheiro antes da minha esposa, para depois ela acordar 5 horas para usar o banheiro, pra gente poder sair de casa às 5h30 e treinar às 6 horas da manhã. Uhum. Então, tipo assim, é difícil? É. Mas o prazer que dá depois que você termina o treino, não tem nada nesse mundo que pague. A endorfina é o dever cumprido. Você tá terminando o seu treino e tem muita gente que nem levantou da cama ainda. É isso. Né? Então, tipo assim, você tem um dia inteiro para fazer tudo que você quiser. Então, eu acho que todo mundo tem 24 horas, só que cada um usa do jeito que convém. Uhum. Né? Mas isso é uma regra que eu acho que qualquer pessoa consegue. Se alguém conseguiu, você consegue também. Sim. É só ter paciência, eu acho que um passo de cada vez. É isso. Gradativamente, que nem você Essas falou. pequenas metas, quando você vai batendo, parece que isso não interfere, mas isso gera uma combustão em você tão absurda. Eu me prontifiquei a acordar de 5h30 da manhã, fui lá, treinei. Primeiro check. Primeira vitória do dia. Primeira vitória do dia. Eu quero sentar e aprender algo novo. Separei 1 hora do meu dia para isso. Chegou lá, fez. Eu quero ler. Cara, tudo é combustão. Você vai alimentando e você vai ficando cada vez mais forte e mais com uma garra maior, sabe? O que você quer. E uma coisa vai alimentando outra. Eu mesmo, isso funciona muito comigo. Eu gosto quando tá tudo, minha rotina encaixa muito. Eu sou o cara que faço meu primeiro treino. Depois eu me alimento muito bem. Se eu me alimento muito bem, eu leio. Se eu leio, eu consigo estudar um pouco mais. Se eu estudo um pouco mais, eu vou pro meu segundo treino, sabe? São coisas que vai me dando uma combustão de eu fazer tudo que eu me prontifiquei a fazer no meu dia. Agora, se eu acordo, já comecei falhando no meu primeiro compromisso. Aí depois eu digo, então não vou ler hoje não, porque quando você vê, ela virou uma bola de neve e um errinho inicial seu fez um desespero no seu dia inteiro, sabe? Foi um erro que desencadeou todos os outros erros do dia. Isso vai pro mês, pro ano, e quando você vê, fica nesse processo aí seu de procrastinação absurdo. Se você olhar, tipo, é uma linha bem tênue. São pequenas vitórias e pequenos erros que geram grandes erros e grandes vitórias. Sim. Então acho que você escolheu as pequenas vitórias porque seja, não vou adiar o despertador. Tocou, levanta. Você já ganhou dele. Já ganhou. É O isso. próximo passo é o quê? Lavar o rosto e botar a roupa? Você já ganhou mais uma vitória. E acho que a nossa vida é feita de pequenas vitórias, não é de grandes vitórias. Eu acho que o acúmulo delas vão se tornando grandes a longo prazo. Eu acho que é nisso que muita gente se frustra, sabia? Compara a sua vida com a de outra pessoa que já está acostumada a fazer grandes mudanças na vida dela, só que você está nesse processo aqui ainda. Você está galgando nesses gatilhozinhos iniciais. Só que essa pessoa está apta a fazer algo maior. Então você se compara a ela, tenta fazer o que ela faz, só que ela já é o habitual dela. Você ainda está no seu começo. E aí, por você não conseguir fazer o que essa pessoa faz, você se frustra e acaba deixando para lá. Sendo que se você fosse galgando devagarinho, você ia ficar tão boa quanto ou melhor que ela. Sim. Sabe? Faz sentido. E agora vamos com uma pergunta. Depois da Netflix, que veio a fama, foi difícil continuar sendo o Gabriel? Cara, boa pergunta. Você fala no sentido de Gabriel, lidar com as pessoas ou o Gabriel que sempre foi? O Gabriel que sempre é, sem ser nas câmeras. O cara que sempre está no seu dia a dia com as amizades, com os amigos. Foi mais difícil ser ele depois da fama assim do Netflix? Então, como é que funciona? Hoje em dia, eu acho que muita gente, quando trabalha com a internet, veste um personagem, sabe? Sim. Isso eu não acho bacana, eu não acho interessante, eu não quero, nunca quis, na verdade, trazer isso para minha realidade, sabe? Então, o Gabriel, antes da fama e depois da fama, cara, é literalmente o mesmo. É o Gabriel brincalhão, é o Gabriel que gosta de
tá com as amizades, que valoriza cada uma delas. E eu busco muito isso, sabe? Eu já vi casos de pessoas, depois da fama, não me considero uma pessoa muito famosa, lógico, sou um pouco conhecido devido a Netflix é para 196 países, algumas pessoas me conhecem sim, mas eu acho que a essência é algo que você não deve mudar, sabe? E eu procuro e busco isso, manter sempre ser a mesma pessoa. Quando que você percebeu que estava se afastando do seu verdadeiro propósito? Ou ele se tornou algo... Então, isso aí foi um assunto, eu acho que isso aí é o assunto mais pesado que eu já tive na minha vida, sabia, Fábio? Porque assim, como eu falei a você, inicialmente comecei com 17, 18 anos, participando de concurso de beleza e trabalhava com a minha imagem. Depois, sempre por buscar estabilidade financeira, eu via o Exército com exatamente essa válvula de escape. Eu fiz parte do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, que é o CPOR do Recife, e tinha um salário muito bacana, que para minha realidade da época, eu achava algo surreal. Um salário de 7 mil reais, sabe? Eu queria aquilo, vivenciar aquilo. Isso há quantos anos atrás? Isso 2018. 8 anos aí. Isso daí é muito interessante também, porque se eu tivesse passado nessa época, eu não seria o Gabriel que eu sou hoje. Porque esse curso de oficiais, você passa 7 anos como oficial temporário e depois você simplesmente sai do Exército com uma mão na frente e outra atrás se você criou algo durante esse tempo bacana, se não, é isso aí. E eu teria saído ano passado. Então, para mim foi a fase mais pesada e mais triste da minha vida, porque eu queria muito. Entrei no curso com o 12º colocado, terminei o curso com 02 e só vi uma vaga. 03 na verdade, só vi uma vaga. O segundo não iria, então teoricamente a segunda vaga seria minha. E aí, isso aí me corroeu por um tempo, sabe? Deu, caramba, era isso que eu queria pra minha vida. Aí você fica se perguntando, por que, Senhor, isso? E eu literalmente queria muito isso. E aí, depois que eu saí da escola de oficiais, iniciou-se a pandemia, e eu comecei a estudar para ser oficial do Exército de carreira, até pensei em ser da ESA, que é a Escola de Sargentos do Exército também. E hoje em dia, o meu maior pesadelo, eu agradeço, porque se não fosse isso, eu não teria começado a gravar vídeos para a internet. Dessa gravação de vídeo para a internet, fui criando um nome, comecei no TikTok. Quando eu tive o convite para participar da Netflix, eu estava já com 90 mil seguidores. Então, já tinha uma caminhada, um caminho ali. E hoje em dia, graças a Deus, que eu não fiz parte do que era meu sonho na época. E acho que, independente da religião de quem está assistindo isso ou não, eu gosto muito de bater nessa tecla que tudo que eu tenho hoje, eu dedico e declaro a Deus, sabe? Sim. E a minha pior realidade foi minha melhor realidade. Foi devido a essa minha perda no início, que eu achava que era algo que iria mudar a minha vida. Foi só o início da minha trajetória. Eu comecei a gravar vídeos, tive esse convite e estou só no começo. Eu acredito que estou só no começo, vou galgar muito mais aí. E olhando mais a fundo, eu acho que o Exército te ajudou a criar hábitos muito mais rápido. Ele formou meu caráter ali de porque eu acho que o Exército ele faz isso com as pessoas. Sim. Né? Você não tem escolha, você só recebe ordens e tem que cumprir elas. Então eu acho que quando você começa a ser um cumpridor de ordens, fica mais fácil de você se autocomandar. Né? Você falar assim, comandar sua mente. Eu vou fazer, então eu vou lá e faço. Né? Eu acho que isso é algo que muita gente não percebe, mas faz muita diferença. Né? Você isso comandar. Eu aconselho muito, tá? Vocês que estão assistindo agora, que está com 16 anos, 15. Infelizmente hoje você entrar para o alistamento obrigatório, sem ser soldado, não é tão bacana. Mas se você tiver a oportunidade de fazer parte do CPOR, de fazer, em algumas regiões do Brasil é NPOR, que é Núcleo de Preparação do Oficial de Reserva. Mas isso você é colocado em prática a todo momento, porque lá você treina para ser oficial. Então tem algumas particularidades que não se assemelham com ser soldado. Sim. Soldado você tem, lógico, cumprir ordens, e aí você vai, enfim, pintar muro, capinar mato e tal, tudo. Isso não acontece em quem faz parte do CPOR. Ali você está estudando para comandar a tropa futuramente. Então você é colocado em prática a todo momento, tanto intelectualmente, porque você tem que estar estudando,
e só entra no CPOR quem está matriculado e está exercendo a faculdade. E além de estar estudando, você vai estar comandando tropa. Então você está se conhecendo, evoluindo e colocando em prática isso, comandando outras pessoas, sabe? Cada grupamento lá era praticamente 20 pessoas, 30. E cada momento tinha um xerife. Então hoje o Saulo comanda a tropa de 30 pessoas. Amanhã o Gabriel comanda a tropa de 30 pessoas. Então você é colocado em xeque todo momento e isso desenvolve muito do homem, sabe? Eu acho que o homem precisa disso, ser colocado em prática a todo momento para evoluir mais rápido. Até nessa realidade que a gente está vendo hoje, acho que a gente está vivendo em outros episódios a gente conversando aqui, eu até comentei contigo que tá uma geração mais fraca, né? Sim. Tá forjando homens mais fracos hoje em dia. Tá bem difícil. Acho que até para trabalhar. Já preguiça hoje. Que é homem frouxo, cara. É você que tem que correr atrás, você que tem que batalhar, você tem que fazer o seu. Para de depender de outras pessoas, né? Acho que isso também é da gente, né? A única coisa que a gente controla é a gente. Se a gente não consegue controlar a gente, vai ser controlado pelo mundo. É isso. Aí o mundo nos joga para lugares que acho que não é gostoso de viver. Você entra na ratoeira, né? Você naquele looping eterno onde você não consegue sair da bolha para evoluir porque você precisa trabalhar. Trabalho de 8 às 18, vai para casa, você fica sem tempo e sem energia, eles roubam sua energia. Eu acho que você precisa estudar mais, se conhecer mais, colocar mais em prática e evoluir, bater de frente mesmo, porque quando a gente evolui, a gente sai da Matrix, você fica apto a não só evoluir você, como em conversas assim, você mudar, destravar outras pessoas e fazer com que elas evoluam também. Exato. Agora me fala, que verdade você diria para quem acha que um corpo bonito resolve tudo na vida? Que verdade eu diria? Para ser polêmico mesmo. A verdade é que o seu corpo fala muito de você. E um corpo relaxado, um corpo mal cuidado, mostra que você não toma conta da sua própria vida. Porque se você não resolve o seu problema, imagina como você lidar com as situações do seu dia a dia, sabe? Se você não cuida de você mesmo, está com o corpo totalmente inflamado, cheio de gordura, pressão alterada, índice glicêmico maior, você vai estar com predisposição a ter diabetes. Então, se você não toma cuidado com a sua vida, como você cuida da sua família, como você cuida do seu filho, como você vai cuidar da sua casa? Seu corpo é seu templo. Se você não toma conta dele, se você não cuida dele, você não tem capacidade de tomar conta da sua vida. E acrescentando mais um detalhe, como que você vai resolver o problema dos outros? É isso. Porque a gente está aqui para servir os outros. Né? Na sua profissão você serve o seu cliente. É isso. Você vai resolver o problema dele. Na minha, eu resolvo o problema do meu cliente. E já para ser polêmico, não existe personal obeso. Você que está com personal obeso aí, corre fora disso, porque se o cara não muda a realidade dele, como é que ele vai mudar a sua? Pelo amor de Deus. Um pouco da sua profissão. Minha. Hoje, as pessoas treinam mais por saúde ou por medo da rejeição? Cara, eu acho que é por aceitação. Porque hoje a gente está vivendo numa realidade que acredito que seja o auge do fitness no Brasil, sabe? Porque antigamente, ostentação de verdade era você ir pra balada, postar combo, postar em noitada e tal, tudo. Hoje em dia, tá em você acordar às 5 da manhã, tá em postar seu treino, tá fazendo musculação, tá fazendo corrida. E isso você vê até no mercado, que isso é muito interessante, que eu cheguei a ver hoje, um Reels passando, eu tava folheando no Instagram, e eu vi que o novo rico hoje em dia não é mais quem ostenta, como é que posso dizer, roupas muito caras, relógios absurdos, mas é em você mostrar no seu dia a dia o seu esporte, tanto é que hoje em dia tá até mais caro tênis de corrida, roupa de corrida, porque hoje em dia eu acho que tá muito evidente isso, a prática do esporte, a procura pelo esporte, e a gente tá vivendo numa era que é você observar o outro e querer se aceitar, e para aceitar você tem que fazer parte, para fazer parte você tem que entrar pro game, é isso. Eu até vi esses dias um vídeo que a indústria de bebidas reduziu muito, perdeu bilhões em faturamento, porque a geração de hoje não consome mais bebida igual antigamente. Os jovens hoje estão crescendo na minha geração mesmo, da década de 90, é uma geração que bebe muito, que bebia muito. Então,
hoje a geração mais nova está fugindo desse ambiente, né? Mesmo que continue indo para baladas e festa, mas está fugindo da bebida. Até de postar, né? Gente que tem vergonha de postar que bebeu alguma coisa, uma comemoração, mas tá ali postando diariamente o seu treino. É no meio da nossa geração se aceita no outro grupo. Sim. Aí você tá, eu bebi ali, faço isso aqui, né? E acabar tendo. Era bonito isso antes, né? Era bonito. Eu acho que é muito mais de moda, né? Não Sim. é uma coisa que segue a risca, mas cada geração vai mudando aquela aceitação que ela precisa fazer. E que bom que agora é a moda que Saúde, propaga a saúde, né? É bom, né? Tá precisando, porque os industrializados estão acabando com a nossa saúde. E é tem- muito complicado. Em todo tipo de alimentação. Até a gente acha que está se alimentando bem, mas o próprio peito de frango que você come hoje no mercado tem muito agrotóxico. Você vai ver o certeza. tomate, pepino, cenoura, enfim. Tudo isso tem muito agrotóxico para poder ficar maduro mais rápido para você consumir, né? E isso são produtos cancerígenos. Faz sentido. Um frango tá, acho que é 1,5 semana, 2. Um pintinho já tá apto para você, para venda, velho, para comercialização. O pintinho? De novo, esse cara tá começando sério. Eu digo assim, pô. Não, mas faz sentido mesmo. A geração de hoje tá Pro abate. Agora, com certeza. Em 1,5 semana tá pro abate já. E vou fazer uma pergunta aleatória, né? Porque eu olho muito as pessoas à minha volta que querem mudar o corpo, Aham. mas não tem paciência para isso. Né? Você como um profissional da saúde, da educação física, o que você aconselha para as pessoas que são imediatistas, que quer ter um corpo bonito, né? Mas não tem essa paciência de esperar? Porque eu acredito que a gente constrói o corpo durante muito tempo, e não tem como mudar ele em um curto espaço de tempo. Não. Né? Tem que respeitar essa mudança. É a longo prazo, médio e longo prazo. Então, o que você, como profissional, daria de dica, né, para a pessoa poder ter um pouco mais de paciência, mais calma? Eu acho que se torna um pouco clichê falar isso, mas tudo você tem que respeitar o processo, né? Seja para passar no concurso público, seja para você trocar o seu visual, tudo tem um tempo hábil para você chegar naquela resolução, no seu objetivo. E eu acho que hoje em dia o mais fácil é você não mudar drasticamente a sua rotina. Porque o que acontece é, hoje em dia todo mundo procura a fórmula mágica para ter um corpo perfeito. Então vai o que é que fulano come, como são os treinos dele, como é que o Gabriel... Pô, não tem como você comparar a minha realidade com a sua. Não compare seu capítulo 10 com 30 de ninguém. Então, Gabriel acorda às 5 da manhã, dá aula, faz o primeiro treino, tal, tudo. No final, treina novamente. Isso aí é o meu contexto, a minha realidade. Para a sua, você tem que ter uma realidade que você consiga suportar ela. Então, de primeira dica, o que é que você mais gosta de fazer? Eu adoro natação, odeio musculação. Logo, você vai evoluir muito mais na natação. O seu corpo vai evoluir também naquele esporte. Então, você escolher o esporte que mais se adapta à sua realidade, que você mais gosta, e praticar em cima dele. E depois você vai testando outros, vai que você desperta a sua vontade por outro esporte. E aí você começa, e aí entra, obviamente, musculação linkando em todos os esportes, porque fortalecimento muscular, isso é tudo, é necessário, sabe? Mas é você fazer o que você gosta de fazer. E depois você vai estudando, ampliando mais a sua mente, vendo o que é melhor para você comer, qual a melhor suplementação, porque você pode espremer um pouco mais para poder evoluir mais rápido, mas no começo, nessa fase inicial, é fazer o que gosta. E aí isso faz com que você não pare. Porque você começar a minha dieta eu quero 1.500 calorias só, você corta tudo, corta doce, corta açúcar, faz o treino de manhã, quer fazer o treino à noite e não suporta uma semana isso. Então, foi em vão, esse esforço foi muito grande inicialmente e você não consegue suportar. E essa técnica aí de cortar na navalha, até que diferencia ela da tesoura, porque você gosta de utilizar ela? Conta aí também. Eu sou o host do podcast, eu que faço as perguntas agora que estou sendo entrevistado. Mas isso é interessante. Inclusive eu só tive contato com isso aqui. Cara, Com você. Meu primeiro contato com a navalha foi na antiga salão que eu trabalhava, né? E eu aprendi com um cara que foi pioneiro, né, nesse estilo de corte. O nome dele é Mauro Freire. O cara, ele faz o cabelo da Xuxa, Ana Maria Braga.
Então é um cabelo sempre mais desfiado, desconectado. Então ele revolucionou o mundo do corte de cabelo com a navalha, né? Até fica aqui, Mauro, se você for assistir esse vídeo aí, obrigado, né? Você mudou minha vida. E eu aprendi olhando, né? Não fiz o curso, nada, ele não chegou pra mim e falou, Saulo, faz desse jeito. Eu perguntava algumas coisas pra ele, né, para entender o porquê que ele fazia aquilo, né, do porquê que ele estava fazendo daquele jeito. E aí eu fui olhando, ele me deu uma navalha, né, de presente, e aí eu fui praticando no meu dia a dia, fui treinando, praticando, né, e fui aperfeiçoando do jeito que eu trabalho, né. Eu não tentei ser uma cópia dele. Eu tentei usar tudo aquilo que ele tinha de conteúdo, né, para me passar, e absorvi e moldei para um jeito de corte que eu gosto de fazer na minha visão, né? Sim. Que eu acho que é muito mais original, né? Eu ter minha personalidade no corte. Sim. E não eu copiar um corte de alguém. Então, o meu início foi desse jeito. Eu aprendi. E conforme foi passando o tempo, eu fui testando outros jeitos, e assim eu fui vendo o que dava para me fazer com a navalha e aquilo que não cabia eu fazer, né? Até em que tipo de cabelo eu poderia usar e qual que eu não usaria, né? Na minha visão. Então, acho que o início foi isso. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui me aperfeiçoando, né? E hoje 95% dos meus cortes é feito só com navalha, né? Tirando aqueles que eu corto com máquina, e em raras exceções, alguns cabelos que eu não uso muita navalha, eu uso um pouco mais de tesoura, ou quando o cliente realmente não quer que eu use a navalha. E aí às vezes é trauma do cliente, ou ele realmente não gosta. Então, mas na maioria das vezes, 95% eu uso a navalha para cortar o cabelo de todos os clientes meus, e tem dado resultado, porque fica diferente, né? É um tipo de corte diferente da tesoura. Então, não é tão simples de se cortar, porque se você cortar errado também você acaba cagando o cabelo da pessoa. Então não pensem que é algo que, vou pegar uma navalha, vou comprar e amanhã eu vou sair cortando cabelo. Do dia pra noite. Não, você tem que entender onde você tira volume, onde você dá leveza no cabelo, onde você vai dar movimento, enfim. Então você tem que realmente praticar e estudar, né? Hoje no mercado eu acho que não tem um curso voltado só para esse tipo de corte, né? Já fica a dica aí, Salão. Para você que está me assistindo e se interessar, me chama, né? Eu acho que vale a pena, é um tipo de corte que eu acho que precisa ser mostrado mais no mundo da beleza, né? Tem outros profissionais que fazem, mas o tipo de corte que eu aprendi com o Mauro, em específico, é cortar o cabelo a seco. Vocês viram aqui no vídeo, eu não molhei o cabelo dele para fazer corte nenhum. E tem pessoas que usam ele molhado para cortar. E o corte fica bonito, são resultados diferentes apenas. Mas eu acho que valorizou muito, né, o corte do cliente que eu atendo, eu cortar com a navalha, né? Mas não é um caso que é melhor que a tesoura, não, é diferente. Então, se você quer ter algo a mais, né, na sua profissão como cabeleireiro, barbeiro, enfim, é bom você aprender coisas diferentes, porque você pode ter outro tipo de visão. Né? Eu também tinha muito esse negócio, me incomodava ser muito cópia, tudo igual. Eu vim da barbearia e todos os cursos de barbeiro normalmente é tudo igual, tanto de máquina quanto de tesoura. E aquilo ali minha cabeça ficava meio maluca, porque eu falei assim, cara, será que não tem outro jeito diferente de cortar cabelo? Né? E aí quando eu saí da barbearia, que eu vim trabalhar nesse salão, que é alto padrão também, e juntamente com o Mauro, né? Tanto o Mauro como o próprio marido dele, o Murilo, cortam com navalha, né? São especialistas na navalha, então são pessoas que eu tenho gratidão, porque me ensinou uma coisa que realmente no mercado não tem. Se eu fosse pesquisar na internet hoje algum curso disso, eu não acharia. Eu nunca vi. Então, às vezes, o acesso, né, a alguns lugares te permite aprender coisas novas que pessoas não têm acesso. Então, você acaba sendo único também. Então, o mercado que ainda está iniciando, né, não tem tanto
tanto profissional fazendo isso, então acho que vale a pena. Quem quer aprender, se quiser me procurar também, a gente pode conversar que faço questão sim. Né? Penso em dar um curso, não sei se seria online ou presencial, mas eu acho que presencial para mim seria um pouco mais... Acho que até por ser minucioso, presencial. Eu consigo mostrar pra pessoa na prática mesmo aquilo que eu tô falando. Porque não adianta fazer... Apesar de modelo também, então aí, tá aqui no dia. Porque no vídeo eu acho que no online é algo que eu vou alcançar muito mais pessoas, mas inicialmente é bom você ter uma prática presencial. Sim. Né? Pelo menos um curso presencial para você ver ali com seus olhos como a pessoa faz. E você replicar aquilo. E depois você montar aquilo pro seu estilo de corte e sua personalidade. Entendeu? Aí cada um tem uma visão de cabelo diferente do outro. E não tem certo e errado. Errado é quando o cliente não gosta. Então acho que as pessoas têm que parar com essa maneira de, pô, tu cortei errado. O cliente gostou? Agradou ele? Então é ele que tem que agradar, não é quem está te assistindo. Então olhe para a sua profissão de um jeito diferente. Pare de se comparar com a grama do vizinho. Né? Ah, porque a pessoa faz o corte desse jeito, com angulação, que não sei o quê. Cara, o corte tem que estar correto. Se a pessoa gostou, você encaixar o corte, está bonito, né? É o que vale. Então acho que essa é a diferença da manada, não, do automático, para as pessoas que fazem algo diferente. Né? E cada vez mais vai ter pessoas fazendo corte com navalha. Então é um mercado que está em ascensão e vai crescer. Vai crescer porque tem pessoas que estão cortando, estão divulgando isso. Então é isso. Você que quer aprender, procura. É diferente. Então aproveitem. Estudem. Tem que estudar. Mas estudem certo. Né? Não adianta você fazer 10 cursos com 10 profissionais diferentes que faz o mesmo corte, o mesmo tipo de corte. Você não mudou nada. Você só gastou seu dinheiro, seu tempo e não vai evoluir nada mentalmente porque a evolução só vem com a prática. Então não é fazendo só o curso você vai para aprender. Aprendeu? Você tem que praticar aquilo ali que você aprendeu para você se aperfeiçoar naquilo ali. O 01 da classe nunca vai ser o 01 da vida, né? A prática que vai levar você a ser diferencial. Você pode fazer 1000 cursos, pode estar 50 anos na profissão. Se você não praticou, você faz a mesma coisa sempre, isso é normal, você não vai evoluir e vai ficar sempre na mesmice e vai sempre ficar julgando as pessoas que fazem diferente. Verdade. Que eu acho que é pior. E é muito fácil de julgar, né? Difícil de fazer. Né? Cara, é aquilo que eu falei, eu tive muito medo no início. Quando eu comecei a cortar navalha, porque era um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Então, eu perguntava para ele, né, pro Mauro. Eu chegava e falava, Mauro, por que você, né, faz desse jeito? Qual é o sentido de você estar cortando nesse sentido de cabelo? Né, o que você está visualizando nisso? E aí ele me falava, e quando ele finalizava o corte, eu entendia o porquê que ele estava fazendo aquilo ali. E eu falava assim, pô, então eu aprendi já uma coisa, então eu vou praticar e ver se consigo replicar. E aí eu fui fazendo isso e aos poucos eu fui montando o meu estilo de corte com navalha e é isso. Né? E é isso, eu acho que dá certo, hein? Eu acho que dá certo. O que você diria, né, para quem vai assistir esse podcast, né, para quem te segue, para quem é da área da educação física, né, para quem é modelo, qual o seu conselho para eles nesse momento, né, que está começando? Meu conselho principal seria se cuide. Busque sua evolução, tanto físico, quanto você se olhar no espelho e se sentir bem, você tá com o seu ego mais elevado, porque eu acho que o homem precisa disso. Precisa estar confiante, precisa passar para outra pessoa que o que ele faz, o que ele propaga, ele também vive. Então resolver o seu problema interior e depois você tentar resolver o do outro, levando para a minha realidade. Você como personal trainer, se cuide, mostre que o seu resultado, o seu estudo faz sentido e realmente outra pessoa vai atingir o que você atingiu. Então, cuide de você. É isso. Boa. Fica a dica. É isso, irmão. Obrigado, Saulão. Mais uma vez aqui na Mão de Ouro. Tamo junto. E em breve o episódio está no ar. É isso aí. Aguardem. É nóis.